Como que a gente pode começar, então? Então, Vilela, olha, uma coisa que é importante que o pessoal não faz ideia, nós estamos falando de arqueologia. E arqueologia é uma coisa muito antiga, muito velha. Arqueologia é estudo do passado, qual é a tradução? Estudo do passado a partir dos objetos encontrados que são estudados para mostrar como era a vida daquela sociedade dos tempos antigos. Então a gente tem as ruínas, né, os artefatos que trazem essa informação. Agora, a coisa curiosa que a maioria das pessoas não sabe é que a velha e antiga arqueologia é uma coisa nova. Então, a arqueologia só começa mesmo a acontecer a partir do século XIX. Por que ela demora tanto? Porque não houve esse caminho de organização científica. Depois que a Europa passou por um processo de organização científica e houve a possibilidade de se interessar pelo estudo profundo da história, isso aconteceu. Até porque a terra de Israel e a região em volta, ela estava na época ocupada pelo Império Otomano Turco, certo, que não tinha esse tipo de interesse. Quando nós tivemos cristãos e judeus estudando, chegando naquela região, começou-se a pensar, peraí, mas tudo aquilo que a gente conhece, porque tem que lembrar disso, né? Você lê a Bíblia, você lê os textos antigos, mas que chegaram para nós por meio de traduções, passando pela experiência europeia, e a ideia nem sempre foi muito clara. A partir do século XIX e muito mais do século XX, especialmente nos últimos 70 anos, o que a arqueologia trouxe para a gente de conhecimento linguístico, de conhecimento histórico, de conhecimento cultural, de conhecimento de organização social, antropológico, eu vou dizer assim, Vilela, talvez o Ariel pode até me corrigir, multiplicar por mais de 1000 o conhecimento que a gente tem. Então, que assim, quem leu a Bíblia no século XVIII, por exemplo, né, você viu que o sino já bateu para confirmar. Então, alguém está tocando o sino aí. No século XVIII, não tem comparação, né? Então nós temos um admirável mundo novo através da arqueologia. Então hoje a conversa aqui vai pegar fogo, especialmente com o Dr. Garfinkel aqui falando de coisas especiais para a gente. Eu imagino que antes de existir a arqueologia, as pessoas achavam itens, objetos antigos. Eu não sabia o que era. Não sabia o que era, usava. Tinha gente que usava até como parte da casa. Assim, porque viu lá, achou num canto e colocou lá. Gruda na parede. Pra você ter uma ideia, até 1960 não havia nenhuma prova da existência de Pôncio Pilatos. Então aquilo que o professor falou aqui, de que o texto bíblico está dizendo uma coisa, mas a gente não tem como confirmar se isso é um discurso literário ou se é uma coisa que se verifica na história, ninguém sabia. Aí a escavação em 1961 no Teatro de Cesareia, o pessoal pode até mostrar aí, né? É o Teatro de Cesareia, que eu estive lá contigo. Pois é, então, ali eles acharam uma placa comemorativa, né, em homenagem ao imperador Tibério, que foi imperador de Roma do ano 14 até o ano 37, e dizendo que o prefeito, ou seja, o governador da província da Judéia era o senhor Pilatos. Pronto, aí acabou a conversa de que Pilatos é um personagem inventado. Fictício, né? Pilatos existiu de verdade, né? Agora você imagina, o Museu de Israel, só o Museu de Israel tem 500 mil de peças. Imagina, o que a arqueologia tem a nos ensinar sobre a realidade do passado. E aqui temos hoje essa conversa tão legal para falar sobre o assunto. Esse é de Cesareia? Mas eu mandei esse é um teatro. Mas mostra a placa. A placa. Vê se acha a placa de Pilatos. Isso aí parece um... Acho que é Beit-Shean, não é? Parece Beit-Shean. Beit-Shean. Parece. Esquitópolis, uma das Decápolis. Aquela que eu passei para vocês. Mas assim, só para acrescentar uma questão, com um achado da inscrição de Pôncio Pilatos, não somente descobrir que Pôncio Pilatos realmente é isso. Olha lá. Isso. Onde está escrito? Ajuda a gente. Olha lá. Você vê Tibério e Pilatos. Pontius Pilatos. Pontius Pilatos. Mas é mais profundo que isso, porque é uma prova que figuras que aparecem, nesse caso, no Novo Testamento, nos Evangelhos, eram figuras históricas. Porque tipo, esse é um dos argumentos de quem quer descredibilizar a Bíblia, né? Então,
Antes da arqueologia, tinha gente que dizia assim, os documentos do Novo Testamento só surgiram no quarto século. Havia um estudioso chamado Ferdinand Bauer, da escola de Tübingen, que ele dizia isso. Agora, quando o pessoal teve a condição de fazer a pesquisa concreta, falaram, não, peraí, o texto não pode ter sido tão posterior. O estudo linguístico mostra de que época e que tipo de grego é esse, e a arqueologia vai mostrando as peças para você. Depois o teste do carbono, para saber. Aí começa a ficar mais preciso, né? Tá certo. Você queria comentar alguma coisa? Não, é essa questão da historicidade, contexto histórico dos evangelhos, nesse caso, e concordo com o professor Sayão, pastor Sayão, de que realmente tem pessoas que achavam que tudo lenda, tudo isso não existiu. E tem a gente conversava outro dia, Sayão, sobre, tem agora alguns que falam que Jesus não existiu. Né, por exemplo. E tem mais provas históricas sobre Jesus que sobre Júlio César. Você já ouviu alguém falar que Júlio César não existiu? Ou que Alexandre o Grande não existiu? Então, assim, é mais provocativo. E só para acrescentar, também tem evangelhos que se encontram no século II. Né? Então, textos de evangelhos que já não pode ser do século IV, então. Entendi.